seguidores do canal, bem-vindos, aqui Vitor Machado, bem-vindos todos, seguidores, amigos e quem está chegando novo no canal. É um canal aqui dedicado à literatura fantástica e de terror. Atualmente nós já temos bastante coisa publicada. Quem ainda não deu aquela maratonada, aquela vasculhada no canal, não perca a oportunidade de fazer isso. Nós estamos já há um tempinho perseguindo um projeto, o projeto Lovecraft, onde nós narramos toda a carreira dele, desde a infância, literalmente, até a morte. Nós já estamos no ano de 1928, faltam aí mais uns 8 anos até chegarmos na última obra dele. Esse é um projeto bem legal, tem contado com muito apoio de vocês, muito obrigado. E o canal, por conta do Lovecraft, vem crescendo de forma constante, como eu digo sempre, orgânica, né? E às quartas-feiras a gente vem intercalando, como todo mundo que já está aqui há algum tempo, a gente intercala contos de horror de outros autores, de grandes mestres do horror. Como foi agora, né? Quarta-feira passada, nós voltamos ao mestre dos mestres, né? O grande Edgar Allan Poe. Nós postamos aquela maravilha os fatos no caso de Mr. Valdemar, que muita gente gostou. Eu espero que quem ainda não tenha tido a oportunidade de ouvir, que dê uma passadinha lá, né? Bem, hoje é sábado, e sábado dia 7, né? Sábado 7 de outubro, e nós então iremos dar sequência ao projeto Lovecraft. Estamos no ano já de 1928, a última postagem magnífica também, a obra, né? O Horror em Dunas, como eu digo na introdução, uma pedra fundamental do mito Cthulhu. E agora nós vamos para uma obra curta dele, nos preparando já o fôlego para as que vem por aí. Em breve nós teremos obras longas, inclusive a maravilhosa novela, praticamente um romance, Nas Montanhas da Loucura, inspirado diretamente pelo Edgar Allan Poe, né? Mas isso aí a gente conversa na época, né? Ainda faltam umas 2 semanas, salvo engano, para chegar Nas Montanhas da Loucura. Mas hoje nós vamos pegar um conto que é um conto curto dele, chamado Ibid, um nome bem estranho, né? Ibid, 1928, não foi publicado em vida, só veio a ser publicado numa revista com um nome mais estranho ainda, The Ashtanong, em janeiro de 1938. Esse pequeno conto, ele é uma paródia. Ele é bem interessante. Não é de você rolar de rir no chão, né? Não é uma comédia, é uma paródia. É uma paródia à pomposidade do mundo acadêmico, né? Para começo, que a história a evolução histórica de uma caveira. A caveira desse tal Ibid. Ibid é um autor, né, romano, e então ele morre eventualmente, e a caveira dele, o crânio dele, vai sendo colecionado por uma série de grandes personagens históricos. E aí acontece que a caveira dele depois é tomada de um homem santo, aí aquela confusão, né? E aquilo vai evoluindo até que ela vai parar nos Estados Unidos, vai parar naturalmente na Nova Inglaterra, em Providence. E aí tem o final, não dos mais gloriosos para a caveira de uma figura tão importante assim, mas vocês vão ver, é uma sátirazinha para fazer aqui meio que introduzir um humor entre horrores, né, do Lovecraft. Espero que vocês gostem. Na verdade,
esse conto aí, o Ibid, ele faz parte de um quarteto de sátiras que o Lovecraft foi escrevendo ao longo da vida dele, né? Todas as outras três, essa é a última, todas as outras três nós já narramos. Eu vou botar o link aqui. Não dá para botar tanto link, né? Mas vou botar o que couber aqui, né? Tem um limite no YouTube de links que você pode pôr. Mas as outras três são uma reminiscência do Dr. Samuel Johnson, que teve bem boa aceitação, e os outros também, apesar de não ser horror, né? Não ser o típico Lovecraft. E também tivemos o Old Bugs e a Doce Ermengarda. Esses três, reminiscências de Samuel Johnson, Old Bugs e Doce Ermengarda, junto com o Ibid, formam esse quarteto. Eu ia usar a expressão humorístico, mas não é exatamente humorístico, satírico do Lovecraft, que eu espero que seja do agrado de vocês. Então, peço já de saída, já não é mais tão de saída, já estamos no fim da introdução, peço a vocês o like para a postagem de hoje, o compartilhamento. Tem tido bastante compartilhamento. Eu fui dar uma olhadinha lá nas estatísticas do YouTube, do canal e tal, está tendo bastante compartilhamento, que é bem legal, porque vai expandindo, né? Vai chegando na mão de gente, dos amigos de vocês que gostam de literatura fantástica e de horror, né? Então, compartilhem, por favor, like, compartilhamento. Quem está passando por aqui e não é inscrito, vamos nessa, é se inscrever, e não basta se inscrever, dá uma mergulhada, uma vasculhada nesse nosso acervo de narrativa. Já temos 300 e alguma coisa. Com certeza vocês vão encontrar coisa que gostem. E agora, o principal, como eu sempre digo, os comentários. Tem sempre comentários muito bacanas que provam o engajamento, provam o nível, né, de quem faz parte aqui do canal, né? Aqueles comentários assim voado ou aleatórios, que nem a galera, minhas filhas, falam hoje em dia, né? E tem um gato subindo na parede ali, não é um gato de ultra, mas é por aí. Bem, então é isso aí, vamos lá, likes, comentários, compartilhamentos, inscrição no canal para quem não é, e vamos seguir nessa nossa batida. Quarta que vem, nós vamos ter, isso aí eu vou dar conscientemente uma pista molinha para vocês descobrirem quem que é. Atendendo a Pedidos, é um daqueles autores que influenciou enormemente o Lovecraft, influenciou explicitamente a última postagem que a gente fez de obra dele, do Horror in Dunajec, explicitamente inspirado, é mencionado inclusive esse autor, e é um pedido que fizeram. A gente já narrou coisas dele antes, ele é magnífico. Vocês com certeza vão gostar. E é uma postagem, lá vai o gato de novo. Né? É uma postagem que eu já estava planejando de antes, então já ficou fácil. Já sabem quem é o autor e já sabem o que vem por aí na quarta-feira que vem no Interlúdio de Horror. Abração a todo mundo, saudações, divirtam-se e curtam aqui o nosso Ibid e as peripécias da sua caveira ao longo dos séculos. Abraço a todo mundo, de saudações. Ibid, 1928, H.P. Lovecraft. Conforme afirma Ibid em sua famosa obra Vida dos Poetas, de um tema estudantil. A ideia errônea de que Ibid é o autor das vidas é encontrada com tanta frequência, mesmo entre aqueles que ostentam certo grau de cultura, que vale a pena corrigi-la. Deveria ser de conhecimento geral que C.F. é o responsável por esse livro. A obra-prima de Ibid, por outro lado, foi a famosa Op-Sit, com a qual todas as implicações semânticas significativas da expressão greco-romana cristalizaram-se de uma vez por todas, e com acurácia admirável, não obstante a data surpreendentemente tardia em que a publicação foi escrita. Há um falso registro, reproduzido com muita frequência em livros modernos anteriores ao monumental Geschichte der Ostrogoten in Italien, de von Schweinkopf,
dando conta de que Ibid foi um visigodo romanizado da horda de Ataúlfo, que se estabeleceu em Piacenza por volta de 410 d.C. Não se pode enfatizar o contrário com muito empenho, pois von Schweinkopf e depois dele Littlewhit e Betenois demonstraram com força irrefutável que essa figura notavelmente isolada foi um romano genuíno, ou ao menos tão genuíno quanto aquela era degenerada e híbrida seria capaz de produzir. Dele se poderia muito bem afirmar o que Gibbons disse de Boécio: foi o último a quem Catulo ou Túlio poderiam ter reconhecido como seu conterrâneo. Ele foi, como Boécio e quase todos os homens eminentes de sua época, um membro da grande família Anícia, e fazia remontar sua genealogia com muita exatidão e envaidecimento à totalidade dos heróis da República. Seu nome completo, longo e pomposo, conforme o costume de uma época que havia perdido a simplicidade trinômine da nomenclatura romana clássica, foi denominado por von Schweinkopf como Caius Anicius Magnus Furius Camillus Emilianus Cornelius Valerius Pompeius Iulius Ibidus. Porém, Littlewhit refuta Emilianus e acrescenta Claudius Decius Iunianus, enquanto Betenois discorda radicalmente, dando-lhe o nome completo de Magnus Furius Camillus Aurelius Antoninus Flavius Anicius Petronius Valentinianus Aegidus Ibidus. O eminente crítico e biógrafo nasceu no ano de 486, pouco depois da extinção do domínio romano na Gália por obra de Clovis. Roma e Ravenna rivalizam pela honra de ser sua terra natal, embora seja certo que ele recebeu sua educação retórica e filosófica nas escolas de Atenas, cuja supressão por parte de Teodósio, um século antes, tem sua extensão grosseiramente exagerada por parte dos intelectos superficiais. Em 512, sob o reinado benevolente do ostrogodo Teodorico, nós o vemos como professor de retórica em Roma, e em 516 ele exerce o consulado juntamente com Pompilius Numancius Bombastes Marcellinus Deodanatus. Com a morte de Teodorico em 526, Ibidus se retira da vida pública para compor sua célebre obra, cujo puro estilo ciceroniano é um caso notável de atavismo clássico, assim como os versos de Cláudios Claudianos, que floresceram um século antes de Ibidus. Porém, foi posteriormente reconvocado à cena pública para atuar como retórico da corte de Teodato, sobrinho de Teodorico. Após a usurpação de Vitígia, Ibidus caiu em desgraça e foi aprisionado durante algum tempo. Mas a chegada do exército romano-bizantino sob o comando de Belisário logo restituiu-lhe a liberdade e a honra. Durante o cerco de Roma, serviu com bravura no exército dos defensores, e, posteriormente, seguiu as águias de Belisário até Alba, Porto e Centocele. Após o cerco franco de Milão, Ibidus foi escolhido para acompanhar o bispo Dácio até a Grécia, e residiu com ele em Corinto no ano de 539. Por volta de 541, retirou-se para Constantinopla, onde recebeu todas as benesses dos favores imperiais, tanto de Justiniano quanto de Justino II. Os imperadores Tibério e Maurício honraram com amabilidade sua senectude e muito contribuíram para a sua imortalidade, especialmente Maurício, cujo prazer era atribuir sua ancestralidade à velha Roma, a despeito de seu nascimento em Arabisco, na Capadócia. Foi Maurício quem, no 101º aniversário do poeta, decretou a adoção de sua obra como livro de estudos nas escolas do Império. Uma honra que impôs um ônus fatal às emoções do idoso retórico, pois ele faleceu placidamente em sua casa, próxima à igreja de Santa Sofia, 6 dias antes das calendas de setembro, 587 d.C., aos 102 anos de idade. Seus restos mortais, não obstante os conflitos que assolaram a Itália, foram levados a Ravenna para sepultamento. Mas, depois de enterrados no subúrbio de Classe, foram exumados e ridicularizados pelo duque lombardo de Spoleto, que levou sua caveira ao rei Altares para ser usada como taça. A caveira de Ibid foi manipulada com orgulho pelos sucessivos reis da linhagem lombarda. Após a captura de Pávia por Carlos Magno em 774, o crânio foi arrebatado ao débil Desidério e carregado no comboio do conquistador franco.
Foi desse vaso, na verdade, que o Papa Leão administrou a unção real que fez do herói nômade um sacro imperador romano. Carlos Magno levou a caveira de Ibide à sua capital, em Aix, e logo depois presenteou-a ao seu mestre saxão Alcuino, e após a morte deste, em 804, ela foi enviada aos seus parentes na Inglaterra. William o Conquistador, após encontrá-la no nicho de uma abadia, onde a devota família de Alcuino a havia colocado, acreditando tratar-se do crânio de um santo que milagrosamente aniquilara os lombardos em resposta às suas orações, passou a reverenciar essa antiguidade óssea, e até mesmo os rudes soldados de Cromwell, após destruírem a abadia de Balliol, na Irlanda, em 1650, ela havia sido transportada em segredo para lá por um devoto papista em 1539, depois que Henrique VIII dissolveu os mosteiros ingleses, negaram-se a desferir qualquer dano contra uma relíquia tão venerável. Ela foi capturada pelo mercenário Muitolamento Hopkins, que não demorou a vendê-la a Descanso Eterno Stubbs por um naco de tabaco fresco da Virgínia. Stubbs, depois de mandar seu filho Zerubabel tentar fazer fortuna na Nova Inglaterra em 1661, pois julgava a atmosfera da restauração péssima para um jovem soldado devoto, deu-lhe a caveira de Santo Ibide, ou melhor, do irmão Ibide, pois abominava tudo o que soasse papista, como um talismã. Depois de desembarcar em Salém, Zerubabel depositou-a no seu armário junto à chaminé, depois de ter construído uma modesta casinha no coração da cidade. Porém, ele não havia ficado inteiramente incólume à influência da restauração, e depois de adquirir o vício do jogo, perdeu o crânio para um certo Epenetus Dexter, um cidadão liberal de Providence, em visita à cidade. Ela estava na residência de Dexter, na parte norte da cidade, próxima ao atual cruzamento das ruas North Main e Olney, por ocasião do ataque de Canonché em 30 de março de 1676, durante a Guerra do Rei Filipe. E o astuto cacique, reconhecendo-a imediatamente como algo de singular venerabilidade e dignidade, enviou-a como símbolo de aliança a uma facção dos Pequots de Connecticut, com os quais estava em negociações. A 4 de abril, ele foi capturado pelos colonos e logo depois executado, mas a austera cabeça de Ibide continuou suas perambulações. Os Pequots, enfraquecidos por uma guerra anterior, não podiam prestar qualquer auxílio aos agora devastados Narrangasetts, e em 1680, um negociante de peles holandês de Albany, Petrus van Schaak, tomou posse do ilustre crânio pela modesta soma de 2 florins, após reconhecer seu valor pelas inscrições semi-esmaecidas gravadas em minúsculos caracteres lombardos. A paleografia, deve-se explicar, foi uma das principais contribuições dos comerciantes de peles da Nova Holanda no século XVII. Ibidus Retor Romanus. A relíquia, é triste dizer, foi roubada de Van Schaak em 1683 por um comerciante francês chamado Jean Grenier, cujo zelo papista reconheceu os traços que sua mãe havia lhe ensinado a reverenciar como os de Santo Ibide. Grenier, inflamado por um furor virtuoso ao ver esse símbolo sagrado em posse de um protestante, certa noite esmagou a cabeça de Van Schaak com um machado e fugiu para o norte com seu butim. Não demorou muito, porém, até que ele fosse assaltado e assassinado pelo viajante mestiço Michael Savard, que se apossou da caveira, apesar do analfabetismo que o impedia de reconhecê-la, para juntá-la a uma coleção de objetos semelhantes, porém de origem mais recente. Após sua morte em 1701, seu filho mestiço Pierre vendeu-a em meio a outros objetos a emissários dos Sac e dos Fox, e uma geração mais tarde ela foi encontrada diante da tenda do chefe por Charles de Langlade, fundador do entreposto comercial de Green Bay, Wisconsin. Langlade tratou esse objeto sacro com a veneração que lhe era devida e resgatou-o à custa de muitas contas de vidro. Porém, após o período em que permaneceu com ele, o crânio passou por muitas outras mãos, sendo negociado em assentamentos na cabeceira do lago Winnebago,
em tribos ao redor do lago Mendota, e por fim vendido a um certo Salomon Junot, um francês, no novo entreposto comercial de Milwaukee, sobre o rio Menominee e as margens do lago Michigan. Vendida mais tarde para Jacques Caboche, outro colono, a caveira foi perdida em 1850 em um jogo de xadrez ou pôquer para um recém-chegado chamado Hans Zimmermann, e foi usada por este como caneco de cerveja. Até que certo dia, sob os efeitos de tal conteúdo, o homem rolou a ladeira diante de sua casa até a trilha no descampado. E ali, por ter caído na toca de um cão de pradaria, o objeto encontrou-se além de qualquer capacidade de localização ou recuperação, mesmo após o despertar de seu antigo possuidor. Assim, ao longo de gerações, a santificada caveira de Caius Anícios Magnus Furius Camillus Emilianus Cornélios Valérios Pompeius Iulius Híbidos, cônsul de Roma, favorito de imperadores e santo da Igreja Romana, permaneceu oculta sob o solo de uma cidade em desenvolvimento. Inicialmente idolatrada em ritos negros pelos cães de pradaria, que viam nela uma divindade enviada pelo mundo da superfície, ela caiu em completo abandono depois que a raça de roedores simplórios e desprovidos de artifícios sucumbiu aos massacres dos conquistadores arianos. Chegaram os esgotos, mas apenas tangenciaram-na. Casas foram erigidas, 2.303 delas, e depois outras mais, e por fim, numa noite fatídica, ocorreu um episódio titânico. A sutil natureza, convulsa por um êxtase espiritual, como a espuma da tradicional beberagem consumida naquela região, derrubou o imponente e elevou o humilhado. E, enfim, contemplai, sob o róseo alvorecer, os burgueses de Milwaukee despertaram para descobrir uma antiga pradaria, transformada numa cadeia montanhosa. Vasto e abrangente foi o grande abalo sísmico. Arcanos subterrâneos, ocultos no decorrer de anos, vieram finalmente à luz, pois ali, em plena vista da rua fraturada, jazia, alva e tranquila em toda sua pompa imperturbável, santificada e consular, a caveira cupular de Ibit.